Salve, salve, concurseiro Reis, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez apresentar uma aula, dessa vez da Administração Pública das Disposições Gerais. Eu ia trazer tudo aquilo que vai ser cobrado, principalmente na prova do concurso da Prefeitura de Moju. Entretanto, eu achei que vai ficar muito longo e eu vou dividir. Essa aula será apenas as disposições gerais da administração pública e na próxima aula eu vou tratar a respeito dos servidores públicos. Bora tratar agora do capítulo 7 da Administração Pública, acerca das disposições gerais. O artigo 37 diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Olha só, pessoal, esse artigo 37 ele não cai não. Ele despenca, meu amigo, em prova, tá? Aqui basicamente o que você vai ter que extrair desse texto, que obedecerá a esses princípios, a administração pública direta e indireta, não é apenas uma ou outra, tá bom? De qualquer dos poderes, ou seja, os três poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, e também a todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos obedecerão aos princípios da administração pública expressos nessa Constituição, que são o limpe, não tem limpar, o verbo limpar, só para ficar bem claro aí para você, limpe, o L é legalidade, o I, impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade, o E, eficiência. Pessoal, isso aqui despenca em prova, tá bom? Vamos para o inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, olha só, no que diz respeito aos brasileiros, eles devem preencher os requisitos estabelecidos em lei. Já os estrangeiros é na forma da lei, ou seja, as hipóteses que a lei autorizar. Inclusive tem uma súmula vinculante número 44 do STF, que diz que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, ou seja, deve estar previsto em lei a sujeição a um exame psicotécnico para você ser habilitado em um cargo público, tá? Não pode simplesmente criar um exame psicotécnico em um concurso se não houver uma previsão legal a respeito desse fato. Vamos para o inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A respeito desse texto aqui, pessoal, vocês têm que entender que a investidura ela vai depender então de uma aprovação prévia em concurso público, tá? Esse concurso público ele pode ser de provas ou de provas e títulos. A título de exemplo aqui para vocês, geralmente concursos de nível médio, eles exigem apenas concurso público de provas, alguns também de nível superior exigem apenas concurso público de provas, mas outros, por exemplo, de cargos de professor, de delegado de polícia, de juiz, de promotor, enfim, alguns cargos de nível superior, ele cobra concurso público de provas e títulos, nunca ou títulos, tá? Não existe concurso público somente por titulação, pessoal. Ou é provas e títulos, tá bom? E vocês têm que se atentar então para a exceção desse inciso 2, que os cargos em comissão, eles são uma exceção, tá? Eles vão ser de livre nomeação e exoneração. Ou seja, não vai ser necessário a via do concurso público para você ingressar em um cargo em comissão. Vamos para o inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Por que eu enfatizei? Porque a banca pode vir na prova e colocar será de 2 anos. Não, é de até 2 anos. Ou seja, um concurso público após homologado, ele pode ter um prazo de validade de 6 meses, tá bom? De 1 ano,
ou de até 2 anos, aí um exemplo de 2 anos. Mas quando for para prorrogar, olha só o que diz: prorrogável uma vez, ou seja, você só pode prorrogar uma vez. Não existe isso de um concurso público ser de 2 anos, aí eu vou prorrogar 30 vezes esses 2 anos. Não, é apenas uma vez que ele vai ser prorrogado e tem que ser por igual período, ou seja, é 2 anos o prazo de validade dele. Vou prorrogar, então tu vai ter que prorrogar por mais 2 anos. Ah, são 6 meses o prazo de validade dele. Eu quero prorrogar por mais 2 anos. Não, tu vai ter que prorrogar por igual período. Então tu vai ter que prorrogar por apenas 6 meses, tá bom, pessoal? Eu acredito que ficou bem claro esse, essa situação aqui para vocês. Vamos para o inciso 4 agora. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, olha só, pessoal, durante esse prazo improrrogável que é previsto no edital de convocação, o aprovado ele vai ser convocado com prioridade sobre os novos concursados. O que isso quer dizer? A Constituição, então, ela não impede que a administração realize um novo concurso, tá bom? Se for dentro do prazo de validade, ela pode sim realizar um novo concurso, mesmo dentro do prazo de validade do concurso anterior, mas vai haver a prioridade de convocação, tá? E se não observar isso, a não observância do concurso e sua validade, ela vai implicar a nulidade do ato e a punição, então, da autoridade responsável por isso. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimas previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então é isso, pessoal. Falou em função de confiança. A função de confiança já existe um servidor de carreira, um servidor ocupante de um cargo efetivo, e ele vai exercer essa função de confiança. Por exemplo, no caso de um tribunal de justiça, você exerce ali a função como analista, você pode exercer a função de direção de secretaria. Ou um outro exemplo, você é guarda municipal, você chega a ser inspetor, eu acredito que é inspetor, né, que é a última classe, e você se torna o comandante da guarda municipal. Você já está num cargo efetivo, mas você está exercendo uma função de confiança. Já o cargo em comissão, ele vai ser de livre nomeação e livre exoneração, tá? Vão ser servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. E esses dois, pessoal, eles vão se destinar aqui a atribuição apenas de direção, chefia e assessoramento, tá bom? Direção, chefia e assessoramento. Inclusive as questões que eu fiz de direito constitucional com vocês, se vocês quiserem dar uma olhada com calma, eu trouxe uma questão que trazia justamente esse inciso 5. Vamos para o 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Acredito que isso aqui não tem muito o que se dizer, apenas atentar aí a palavra civil, tá? Porque essa garantia ela não vai ser estendida a militares, por exemplo. E vamos para o 7, olha só, direito de greve, ele vai ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pessoal, o direito de greve, você vê aí que ele vai ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica. O que é que acontece? Até hoje, pessoal, não foi editado essa lei, tá? Ela não foi editada. Então, nos casos práticos, o que eles estão utilizando? A lei do setor privado, que é a lei número 7.783 de 89, tá? Mas, basicamente, decore o texto. Eu só estou trazendo algumas informações para vocês que talvez, pode ser que eles venham a trazer na prova. Até hoje não existe essa lei que trata a respeito da greve. Então, eles estão utilizando para parâmetros a respeito do direito de greve a lei do setor privado, que é a Lei 7783 de 1989. Vamos para o inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Isso aqui não tem muito
o que se falar a respeito, apenas atentar ao que diz expressamente a lei. Vamos para o 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público. Atentar aqui apenas isso. Esses casos de contratação por tempo determinado, ele vai ser, pessoal, para atender essa necessidade excepcional de interesse público e temporária. Um exemplo, a gente pode dizer aqui, seria o caso de que existe um ônibus aí, é um caso bem esdrúxulo, né? Mas existe um ônibus com todos os médicos de uma determinada região, esse ônibus vem a causar um acidente e os médicos vierem a morrer. Não há tempo para você fazer um concurso público, né? Uma situação de seleção da forma correta, porque existe a questão da celeridade, a questão do interesse público aí. Os hospitais estão precisando de médicos. Como você vai fazer ainda? Ah, não, bora fazer uma licitação para escolher uma banca, para essa banca elaborar um edital, para fazer uma prova, para fazer as fases, para depois ter a nomeação, para depois ter a posse. Não tem como, pessoal. Então, é um caso, por exemplo, de uma necessidade temporária, aqueles médicos vão ficar, não vão ficar para sempre ali, tá bom? Mas uma necessidade temporária aí por causa de um caso excepcional e que demande um interesse público. Vamos para o 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados em lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Esse daqui não tem muito o que se falar a respeito desse aqui. Apenas que a remuneração então dos servidores públicos e o subsídio, eles serão fixados por lei específica, tá? Fixado ou alterado por lei específica, e também deve ser observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Alguns detalhes aí que a gente pode falar, que o teto da remuneração que será observada nesse inciso 11, que ele é muito grande aqui, tá? Depois vocês podem dar uma lida com calma. O teto de remuneração que vai ser observado é federal e geral, o subsídio do STF. Estadual e distrital a gente vai dividir assim: o legislativo será o subsídio dos deputados estaduais, o executivo é o subsídio do governador, o judiciário é o subsídio do desembargador do TJ, que é 90,25% do STF, e que também é válido para o MP, procuradores e defensoria pública, e o municipal é o subsídio do prefeito, tanto para o executivo quanto para o legislativo também, tá bom? E também que fica facultado aos estados e ao DF em seu âmbito, mediante emendas respectivas, Constituição e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, não se aplicando aos deputados e vereadores. Pessoal, assim, essa parte aqui desse inciso 11, poucas vezes eu vi ser cobrado, tá? Eu quis falar um pouco detalhado aí para vocês, mas eu vou ser bem sincero, esse inciso 11 aqui, poucas vezes se vê em prova. Vamos para o 12. Esse aqui já despenca, meu amigo. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Aí eles vão querer invadir a mente de vocês, dizer que o Judiciário é que paga mais, que o Legislativo é que paga mais. Pessoal, não se deixe levar pelas aparências, tá? Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ou seja, não pode haver aí equiparação, tá bom? Remuneratória, tu querer vincular o salário de um cargo a um outro cargo, né? Isso aí é vedado, inclusive tem entendimento já dos tribunais superiores a respeito disso. É vedado esse tipo de vinculação ou equiparação. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Esse aqui não tem muito o que a gente possa destacar.
15. Subsídios de vencimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, tá? São irredutíveis, subsídios e vencimentos de ocupantes de cargos e empregos públicos, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, enfim. Isso aqui também não tem muito que a gente possa destacar. 16, isso aqui é muito importante, pessoal, cai muito em prova. Vamos ligar as anteninhas aí e se atentar a essas hipóteses. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A regra, pessoal, é a vedação, tá? A regra é a vedação da acumulação de cargos públicos. Agora tem exceções quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Aí olha só, a compatibilidade de horários, então sim, a compatibilidade de horário. Então pode ser 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, tá bom? Vamos para o 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, deixa eu puxar um pouquinho aqui, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, ninguém pode acumular, tá? Isso aqui se estende a todo mundo, meu amigo. A administração pública direta, indireta, subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, tem poder público, não pode acumular cargo ou emprego público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, olha só, se for servidores fiscais, a administração fazendária, ela tem nas áreas de sua competência, pessoa e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Vamos para o 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Olha só, pessoal, lei específica, primeiro você tem que pegar esse inciso e colocar na sua cabeça a lei específica, porque é somente por lei específica. Pela lei específica você vai criar autarquia, tá? A única que é criada por lei específica é a autarquia. Agora, a lei específica ela pode autorizar ao quê? Vai autorizar você instituir uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma fundação, certo? Até aí tudo bem. Quanto à fundação, uma lei complementar ela vai definir as áreas de sua atuação. Então, com relação à fundação, a lei específica vai autorizar a instituição dela e é uma lei complementar que vai definir as áreas em que essa fundação vai atuar. 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, olha, a gente falou no inciso anterior a respeito da administração pública indireta. Tudo isso que eu falei lá foi a respeito da administração pública indireta. Com relação à subsidiária dessas, seja da autarquia, fundação, tá bom? Empresa pública, sociedade de economia mista, enfim. Com relação à subsidiária delas, nós precisamos ter uma autorização legislativa. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Pessoal, isso aqui é bem simples para vocês entenderem. Entendam assim, a regra é licitação. Falando em administração pública, a regra é licitação. A exceção é que a lei pode prever casos em que essa licitação ela não vai ocorrer. Por exemplo,
são os casos de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Vamos para o 22. As administrações tributárias da União, Estados, DF, municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Tá? Isso aqui não tem maiores detalhes a serem mencionados. Parágrafo 1º, sim. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. O que isso significa? Eu não posso pegar e construir uma escola e colocar a escola fulano de tal, não vou nem citar nome de político aqui, a rua fulano de tal, o hospital fulano de tal, colocar o nome do político, porque isso viola claramente o princípio da impessoalidade. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e da punição da autoridade responsável nos termos da lei. O 2 e o 3 a gente já mencionou aqui para vocês. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 1, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. 2. Acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observar o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Sem maiores detalhes aqui, tá, pessoal? Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Eu até fiz uma questão e trouxe um mnemônico bom para ser utilizado a respeito dos atos de improbidade administrativa. Eles vão importar em que? Supinre. Su, de suspensão dos direitos políticos, P, de perda da função pública, in, de indisponibilidade dos bens e re, de ressarcimento ao erário. Tá? E tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. Não importa se ele vai ser punido administrativamente. Ele também, se for um crime, ele será punido. Um crime ou uma contravenção, ele será punido também na esfera criminal, na esfera penal. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito de privado, prestadoras de serviços públicos, olha só, aqui se atentem assim. É pessoa jurídica de direito público? Ok, a gente já sabe que ela vai responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, ou seja, uma responsabilidade civil objetiva. E quando a gente fala também de direito, pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, ela também vai responder por esse dano com uma responsabilidade civil objetiva. Então, só se atenham a isso. Por quê? Porque pode vir o aplicador aqui da prova e trocar, em vez de direito privado prestador de serviço público, ele pode colocar direito privado que explore atividade econômica, tá bom? E não é direito privado prestador de serviço público. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade,
cabendo a lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e remuneração de pessoal. Meus amigos, todas as vezes que eu passar direto e não explanar muito a respeito, é porque pouco se cobra ou quase nada se cobra a respeito, seja um parágrafo ou um inciso, tudo bem? Mas quando eu destacar, pode ter certeza que é porque as bancas de alguma forma cobram esse tipo de previsão. Vamos para o nono. O disposto no inciso 11 aplica-se a empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem recursos da União, dos estados, DF e municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Vamos para o 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado ao Estado de DF fixar em seu âmbito, mediante emendas das respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo TJ, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Sem muitas cobranças, vamos para o artigo 38. Esse sim despenca, pessoal, despenca mesmo, tá? Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de um mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, você foi eleito para um mandato eletivo federal, como por exemplo deputado federal, ou estadual, por exemplo, um deputado estadual, você vai ter que se afastar do seu cargo. Tem que se afastar do seu cargo. Aí olha só os dois casos em que você pode ter situações diferentes. Se for no mandato de prefeito, você vai ser afastado do seu cargo, tá? Você tem um cargo atual. Exemplo, você é guarda municipal. Você foi eleito prefeito daquela cidade. Você vai ter que ser afastado do seu cargo. Mas olha só, é facultado optar pela sua remuneração. Você pode, de repente, pode acontecer isso, pessoal. A gente pode até brincar assim, quem é que vai fazer essa loucura? Mas pode acontecer de a remuneração do servidor ser superior àquilo que é pago para o prefeito daquela determinada cidade. Então você pode optar pela sua remuneração. Você vai ficar trabalhando como prefeito, não vai receber como prefeito, vai receber aquela sua remuneração porque você acreditou que é melhor do que a remuneração de prefeito. Tá bom? Vamos para o 3. Esse aqui então, meu amigo, eles sempre colocam uma pegadinha ou outra relacionada a isso. E se for vereador? Se for vereador e houver compatibilidade de horários, você vai receber as vantagens do seu cargo, tá? Emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, olha, eu trabalho só durante a noite no meu cargo. E eu fui eleito como vereador. Vereador é só pela parte da manhã. Dá para ver compatibilidade de horários? Você pode trabalhar nos dois e receber pelos dois. Agora, se não houver compatibilidade, aí vai ser aplicada a norma do inciso anterior, que é o quê? Não há compatibilidade, é no mesmo horário. Então, eu vou ter que me afastar do meu cargo e eu vou optar pela ou é a minha remuneração ou é aquilo que é pago para o vereador. Tudo bem? Então, se houver compatibilidade, eu posso trabalhar nos dois e receber pelos dois. Não há compatibilidade de horários, então eu tenho que largar o meu cargo e escolher a minha remuneração ou aquilo que é pago para o vereador do município. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de um mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais,
exceto para a promoção por merecimento. Então, olha só, você teve que se afastar para exercer ali um mandato. Esse tempo ele vai ser contado para todos os efeitos legais, para sua aposentadoria, até para uma promoção por antiguidade, exceto promoção por merecimento, até porque não tem como tu ser promovido por merecimento se tu sequer estava trabalhando, tu estava afastado das tuas funções, não faz qualquer sentido, não é verdade? Vamos para o 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, deixar um like, continuar acompanhando os vídeos do canal. Na próxima aula eu vou tratar a respeito dos servidores públicos, da seção 2 deste capítulo 7, porque ficou muito grande, eu achei melhor dividir para ficar melhor o estudo de vocês. Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima, pessoal.